Se você clicou nesse vídeo é porque tu quer entender um pouquinho mais sobre dólar, como que dolariza o patrimônio, se faz sentido ou não. Bom, primeiramente, meu nome é Marlon Vinícius. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Ficou um pouco errada, mas agora vai assim mesmo. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você gostar do vídeo, se fazer sentido, deixa seu like, comenta sobre os próximos vídeos, compartilha. É isso aí, bora pro vídeo. Bom, primeira coisa, antes de começar, eu quero deixar uma coisa importante aqui para vocês. Isso aqui é uma reflexão, tá? Sobre dólar. Primeiro, o dólar está caindo. Hoje bateu 4,89. Ou seja, é um patamar nos últimos 12 meses bem abaixo, tá? Nos últimos 2 anos, salvo engano. Eu fiz um vídeo explicando sobre por que isso está acontecendo, as tendências, mas agora o vídeo é o que eu vou fazer com isso? Né? Vale a pena dolarizar? A gente está falando muito sobre dolarizar patrimônio. Primeiro, o que é dolarizar patrimônio? Dolarizar patrimônio nada mais é do que transformar o dinheiro que tu tem em real em dinheiro estrangeiro, em dólar, em moeda americana. A gente fala de internacionalizar patrimônio, a gente pode internacionalizar em diversos países. Japão, Argentina, China, enfim. O mais comum nos Estados Unidos, porque é uma moeda muito forte, porque a economia é muito forte e a gente, através dos nossos. Agora a gente já tem ativos mais domésticos, né? Mais fáceis. Mas existem como você investir em outras economias, tá? Mas a gente vai falar sobre dolarizar. Então, nada mais é do que transformar o dinheiro que tu tem, dinheiro em real, em dinheiro dólar. Nada mais que isso. E existem dois tipos de dolarização: a direta e a indireta. Para explicar isso, antes eu vou fazer um pequeno panorama aqui sobre o que é dolarizar. Tá? Um disclaimer, né? Sobre dolarizar, sobre internacionalizar teu patrimônio. Quando a gente está exposto, a palavra já diz, a gente está exposto ao mercado americano, a gente está exposto à rentabilidade, ao tipo de risco, ao tipo de mercado que funciona e ao risco. Tá? Então a gente está comprando o risco americano, risco da moeda, risco das empresas, risco do que você estiver investindo lá. E isso pode parecer que a gente está somando riscos. Poxa, se eu estou comprando o risco do Brasil, se eu já tenho dinheiro aqui no Brasil, eu estou comprando o risco do Brasil, e se eu colocar dinheiro nos Estados Unidos, eu estou comprando o risco do Brasil. Ou seja, eu tenho dois riscos, eu somo os dois. Na verdade, não funciona bem assim, tá? Porque existe uma coisa chamada correlação. E correlação, e existem três formas, na verdade. Existe a correlação positiva, existe a correlação negativa, e existe a correlação neutra. Vou começar pela neutra. O que significa correlação neutra? Correlação de que aquelas coisas elas não estão muito ligadas, sabe? Exemplo, esse eno, aqui ó, eno. E o preço desse eno e o preço dessa televisão aqui. Se você for ver, talvez exista alguma coisa, mas eu não consigo imaginar nada. Os preços, eles não têm relação, tá vendo? Não são produtos que tangem alguma coisa. O que é uma correlação positiva? Correlação positiva. Preço do petróleo, preço da cotação da Petrobras. Correlação positiva. As coisas estão intimamente ligadas. Se o preço do petróleo subir, muito provavelmente o preço da cotação da Petrobras vai subir também. Por quê? Porque a receita da Petrobras vem do petróleo. Então, se o petróleo aumenta de preço, logo vai ter mais receita, né? É uma correlação positiva. O que é uma correlação negativa? Correlação negativa pode ser, por exemplo, o preço da carne em relação ao preço do abate de fêmeas, de bois. Então, se houver menos abate, logo tem menos carne no mercado, o preço sobe. É uma correlação negativa. O que é uma outra correlação negativa? O preço a Selic em relação aos fundos imobiliários, de tijolo, principalmente. Normalmente, quando a Selic está mais alta, os fundos imobiliários vão cair. Normalmente, quando a Selic abaixar, os fundos imobiliários eles tendem a subir. É uma correlação negativa. Enquanto um sobe, outro desce. Então, basicamente isso. Quando a gente adiciona um outro país, a gente tende a ter uma correlação mais negativa. Isso é dado? Isso é certo? Como a água é molhada e o sol vai nascer amanhã? Não, não é. Mas é uma tendência. Então você não soma riscos. Isso que eu estou querendo dizer.
não soma riscos. Então é importante ter uma diversificação. Você está comprado em dois países. Se a economia americana sobe, tua carteira vai subir. Em contrapartida, por exemplo, se sua carteira brasileira aqui cair, ah, essa diversificação faz com que tu proteja teu patrimônio a nível global. Faz sentido, então, a dolarização. Dito isso, a gente vai para a próxima coisa, próximo tópico, né? Como que eu faço isso? E aí a gente entra naqueles dois blocos, maneira indireta e maneira direta. E aqui eu vou separar para você em dois blocos também, tá? Então, acima de 100 mil reais e abaixo de 100 mil reais. Acima de 100 mil reais, quando você tem 100 mil, 200 mil, 1 milhão, enfim, creio que faz mais sentido tu fazer de forma direta, tá? Então, tu vai abrir uma conta internacional, tu já vai ter o aparato no computador mais profissional, que vai declarar, porque dá trabalho fazer isso, tá? Não, obviamente, né? Tá se expondo no outro país, dá trabalho. E daí faz sentido, porque daí tu tá realmente totalmente seguro, totalmente não, mas tu tá mais seguro, tá comprado exatamente naquele país. Tá comprado em ativos daquele país, na casa, numa ação, num título do governo, enfim. Mas tu tá exatamente comprado. Para que tem abaixo desse valor, abaixo de 100 mil reais, faz sentido a dolarização, creio nisso, mas faz mais sentido uma dolarização indireta. Como é que funciona isso? Existem algumas maneiras. Eu vou falar as que eu julgo principais. Primeiro, através de ETFs, tá? Então a gente já tem ETFs listados na Bolsa Brasileira e você vai estar se expondo a economias variadas. Então, um exemplo, IVVB11. O que é o IVVB11? É um índice que compra as maiores empresas dos Estados Unidos. As maiores. Ou seja, Nvidia, Microsoft, Coca-Cola, Apple, um monte. Vai ter empresa ruim ali? Vai ter as maiores. Pode ser que uma esteja mal das pernas, maquiando, balanços. Pode acontecer, a gente não sabe, né? Mas, em tese, o que significa isso? O índice ele vai seguir a média. Então, se as maiores empresas dos Estados Unidos estão indo bem, o índice vai bem. Se as maiores empresas passarem por uma crise, nos Estados Unidos, por exemplo, esse índice vai cair. Eu vou comprar o Ibovespa aqui. Então, através de ETFs, o IVVB11 é um caso muito grande. Outra maneira de dolarizar, através das ações nacionais. Eu dei o exemplo da Petrobras, né? A Petrobras ela tem uma receita em petróleo. O Brent do petróleo é em dólar. Então a receita dela indiretamente é em dólar. Outra ação, Vale, outra ação, Boa Safra, que tem receita lastreada em commodity na soja. Então, se o preço da soja cai, a tendência é que os produtores que são clientes ali da Boa Safra, eles têm menos dinheiro, né? Então eles plantam menos, a venda cai, que inclusive foi o que aconteceu nos últimos meses, né? Enfim, isso sofre então a Boa Safra, que é o exemplo do caso aqui, ela sofre uma desvalorização, ela tem uma correlação, né? Uma correlação positiva com a soja. Ou seja, quando a soja cai, ela cai também. Quando a soja sobe, a tendência é que ela suba também. Talvez não na mesma proporção, né? Mas ela tem uma correlação. E é importante entender isso sobre correlação. Quanto maior a correlação da tua carteira, que é a maior correlação negativa, mais protegido você está. Não necessariamente tu vai ter o maior retorno também, né? Porque quando um sobe, outro desce. Né? Agora, se você está exposto totalmente positivo, uma correlação totalmente positiva em ativos que têm correlação positiva, quando sobe, sobe muito. E quando desce, desce muito. Então, trazer essa exposição do dólar é uma forma de você se proteger, se você colocar correlação negativa na carteira. E terceiro ponto, para finalizar o vídeo, inclusive se você chegou até aqui, deixa seu like, comenta, compartilha, arrocha aí, meu patrão. Deixa eu tomar um gole de água. Gostaram? Terceiro ponto, através de criptoativos. Criptoativos, eles têm a cotação em dólar. Então, por exemplo, eu vou comprar Bitcoin, vou comprar Ethereum, comprar outra meme coin aí, stablecoin não, né? Mas também é uma forma de dolarizar, tinha esquecido desse ponto. A cotação dessas criptomoedas é em dólar. Então, quando você compra o Bitcoin hoje,
ele pode ficar com o preço estável. Se você tiver uma valorização ou desvalorização no dólar, tu vai sofrer essa marcação, tu vai sofrer isso. Então é outra forma de você dolarizar. E agora deu uma recuperada, mas ainda está em termos que se você não tem nada, pode ser que seja interessante. Ou seja, existem várias maneiras. O que eu julgo aqui, se você tem acima de R$ 100.000, faz sentido tu já começar a estudar sobre dolarização direta. Se você tem abaixo de R$ 100.000, começa pela carteira indireta. Em ambas as formas, não vai colocar tudo de uma vez. Tá? Se você fez isso lá quando o dólar estava 6,20, você acabou se lascando. Se você faz por partes, você vai pegando a média ali, faz mais sentido, tu pode aproveitar de boas oportunidades. Até porque aqui no Brasil também tem boas oportunidades. Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Dolarização direta para quem tem mais de 100, dolarização indireta para quem tem menos de R$ 100.000. ETFs, é, criptoativos pode ser uma opção e se você quiser colocar através de ações também é possível. Dito isso, gente, muito obrigado, tamo junto, se inscreve no canal aí e deixa seu like. Até a próxima.